Ele entrou na concessionária com roupas velhas e sujas de terra, apenas querendo comprar um carro para o filho. Riram dele, o expulsaram, filmaram sua humilhação. Um erro que custaria tudo, porque em uma hora aquele fazendeiro simples voltaria. Não para comprar um carro, mas para comprar a concessionária inteira. Olha só quem resolveu aparecer. A voz veio do fundo do showroom, alta o suficiente para que todos ouvissem. E Samuel parou no meio do caminho entre a porta de vidro e os carros reluzentes. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor sufocante de fora. Mas não era o frio que fazia seu corpo inteiro ficar tenso. Eram os olhares, dezenas deles, virando na sua direção ao mesmo tempo. Acho que se perdeu, velho, continuou o vendedor, um homem de terno cinza impecável, e seu sorriso torto arrancou risos abafados de dois colegas próximos à mesa de café. A loja de ferramentas fica 3 quarteirões para baixo. Samuel engoliu em seco e deu mais um passo, as botas pesadas ecoando no mármore branco, enquanto seus dedos apertavam a alça da bolsa de couro surrada que carregava no ombro. Ele sabia como estava. Calça jeans rasgada no joelho, camisa de flanela com manchas de lama seca, boné desbotado com o logo de uma marca de adubo que ninguém ali provavelmente reconhecia. Mas não pensou que isso importaria, porque dinheiro não tem cheiro, e o dele era tão bom quanto qualquer outro. Eu vim ver os carros, disse, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia, quase engolida pelo som de uma música suave que tocava nas caixas embutidas no teto. Um segundo vendedor se aproximou, mais jovem, e cruzou os braços enquanto olhava Samuel de cima a baixo, com uma expressão que misturava desprezo e diversão. Ver os carros, repetiu, arrastando as palavras como se estivesse testando o sabor delas. Moço, você tá ligado que o modelo mais barato aqui custa 120 mil, né? À vista, 3 mulheres sentadas em poltronas de couro branco, folheando revistas de luxo enquanto esperavam atendimento, pararam de ler e ergueram os olhos. Uma delas, de óculos escuros empurrados para a testa e unhas perfeitamente pintadas de vermelho, cochichou algo para a amiga ao lado, e as duas riram atrás das mãos, mas não baixo o suficiente para ele não ouvir. Eu posso pagar, Samuel respondeu, e dessa vez forçou a voz a sair mais firme, porque tinha ensaiado aquilo no carro a caminho dali. Tinha se preparado para ser levado a sério. Tenho o dinheiro. Quero comprar um carro para o meu filho. Ele está se formando e... Patrícia, olha isso! A mulher de vermelho interrompeu, agora falando alto o suficiente para que todos no showroom ouvissem, e apontou para Samuel com o queixo enquanto se virava completamente na poltrona. Você acredita? Acho que ele realmente acha que vai sair daqui com um carro. O showroom inteiro parecia ter parado, conversas morrendo uma atrás da outra como luzes se apagando em sequência, e Samuel sentiu o peso de cada par de olhos cravado nele. Um casal elegante perto de um SUV preto virou a cabeça. O homem segurando uma taça de champanhe que alguém tinha lhe oferecido. E até o segurança na porta, um sujeito enorme de terno escuro, com um fone no ouvido, estava olhando agora. Escuta aqui, o primeiro vendedor disse, e sua voz tinha perdido qualquer traço de humor, substituída por algo frio e cortante. Você está incomodando os clientes de verdade. Então faz um favor para todo mundo e sai antes que eu precise chamar alguém para te tirar daqui. Samuel recuou meio passo, instintivamente, e sentiu suas costas quase encostarem na porta de vidro. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, abafando até a música ambiente e suas mãos que tinham construído cercas, consertado tratores, segurado seu filho quando bebê, tremiam levemente enquanto ele tentava encontrar palavras que fizessem aqueles homens entenderem que ele não estava ali para causar problemas, só queria comprar um maldito carro. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz trovejante cortou o ar. Qual o problema aqui? Um homem alto de terno azul marinho surgiu de um corredor lateral, e os vendedores se endireitaram imediatamente.
alisando as gravatas como soldados que viram o general aparecer. O gerente Rogério tinha cabelo grisalho penteado para trás com gel, uma barba aparada com precisão cirúrgica e o tipo de andar que deixava claro que ele era dono daquele espaço e todos dentro dele eram apenas visitantes temporários que precisavam de sua aprovação para permanecer. Seus olhos encontraram Samuel e percorreram cada centímetro dele, das botas enlameadas ao boné surrado, e seu rosto endureceu numa expressão que Samuel conhecia bem demais, porque tinha visto a vida inteira em lojas, restaurantes, bancos. Era o olhar que dizia: "Você não pertence aqui", antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Ele, Rogério disse apontando para Samuel como se estivesse indicando uma mancha no chão imaculado, "não deveria estar aqui." 3 meses antes, Samuel acordava todos os dias às 4:30 da manhã, quando o céu ainda era uma mancha escura sobre os campos, e o único som era o canto distante de algum galo teimoso. Ele preparava café na cozinha pequena da casa de madeira que tinha construído com as próprias mãos 30 anos atrás, sentava na varanda com a caneca fumegante entre os dedos e observava o sol nascer sobre a plantação de soja que se estendia até onde a vista alcançava. "Pai já acordou de novo antes do despertador", Rafael dizia quase toda manhã, aparecendo na varanda ainda de pijama, esfregando os olhos com aquele jeito de quem lutou com o sono e perdeu. "Corpo de fazendeiro não precisa de despertador, filho", Samuel respondia sempre, e os dois riam porque era piada velha, repetida há tantos anos que tinha virado ritual, e depois tomavam café juntos enquanto planejavam o dia. Rafael estudando para as provas finais da faculdade de agronomia, Samuel organizando o trabalho com os funcionários que chegariam em 1 hora. Mas os fins de semana eram diferentes, mais lentos, e Samuel aproveitava para fazer aquilo que mais amava: cozinhar. Ele acendia o fogão a lenha, preparava um feijão tropeiro que demorava horas para ficar no ponto exato e chamava os 3 funcionários fixos da fazenda para almoçarem juntos na varanda grande. João, que trabalhava ali desde antes de Rafael nascer, sempre dizia que Samuel cozinhava melhor que qualquer restaurante da cidade. E Samuel ria, enxugava as mãos no avental desbotado e servia mais uma porção enquanto contava histórias de quando tinha começado, sem nada além de 5 hectares de terra e uma dívida que parecia impossível de pagar. "Como você conseguiu, pai?" Rafael perguntava às vezes, mesmo já conhecendo a resposta, porque gostava de ouvir. "Trabalhando todo santo dia sem reclamar, respeitando a terra e nunca deixando ninguém me fazer sentir menor do que sou." Samuel respondia. E tinha um brilho nos olhos quando dizia isso, como se estivesse vendo algo que mais ninguém conseguia ver. Porque houve um tempo, parecia uma vida inteira atrás, mas eram apenas 25 anos, em que Samuel tinha prometido algo à sua esposa Lúcia na cama do hospital, segurando a mão dela enquanto ela segurava o bebê recém-nascido no peito. "Vou dar uma vida boa para ele, Lu. Nosso filho não vai passar pelas coisas que a gente passou." "Eu sei que você vai, amor", ela tinha sussurrado, e então tinha feito ele prometer algo mais específico, mais concreto. "No dia que nosso menino se formar, você compra um carro bonito para ele. Um carro de verdade, não esses carros velhos que a gente sempre teve. Promete?" "Prometo", Samuel tinha dito beijando a testa dela, e foi uma promessa que carregou por todos esses anos como se fosse tatuada no peito. Lúcia morreu 6 anos atrás. Câncer que veio rápido e cruel. Mas mesmo nos últimos dias, ela perguntava sobre a faculdade de Rafael, sobre o futuro, sobre o carro. "Você lembra da promessa?" Ela murmurava, tão fraca que mal conseguia falar. "Lembro, Lu. Todo dia." "Ah!" E agora Rafael estava há 2 semanas da formatura. A safra tinha sido excepcional, a melhor em 10 anos, rendendo um lucro que Samuel mal conseguia acreditar quando o contador mostrou os números.
E finalmente, ele tinha dinheiro suficiente para cumprir aquela promessa que tinha feito num quarto de hospital, com cheiro de desinfetante e esperança. Foi por isso que ele tinha ido à cidade naquela tarde, dirigindo a caminhonete velha que tinha mais de 15 anos de uso, vestido com as mesmas roupas que usava no campo, porque não achou que importaria. Afinal, dinheiro é dinheiro. Não importa quem carrega. Ele não imaginava que seria expulso, humilhado, tratado como se não fosse nada. Não imaginava que aquele dia mudaria tudo. Samuel saiu da concessionária com as pernas bambas e o rosto queimando de vergonha. Mas a humilhação não apagou o que tinha ido fazer ali. Ainda precisava de um carro, ainda tinha uma promessa para cumprir. E desistir significaria admitir que aqueles homens estavam certos sobre ele. Então dirigiu até a segunda concessionária da cidade, essa no centro, com fachada de vidro ainda maior e carros ainda mais caros, brilhando sob luzes de LED brancas. E quando estacionou a caminhonete velha no estacionamento, respirou fundo 3 vezes antes de descer. A recepção foi diferente no começo. Ninguém o expulsou nos primeiros 10 segundos. Uma recepcionista de blazer preto e cabelo preso num coque perfeito ergueu os olhos da tela do computador, avaliou Samuel rapidamente e seu sorriso profissional vacilou apenas um instante antes de retornar. Boa tarde, em que posso ajudar? Queria ver os carros, Samuel disse, e odiou como sua voz saiu hesitante, como se estivesse pedindo permissão em vez de expressando interesse em gastar dinheiro ali. Ela apontou para o showroom com uma mão de unhas perfeitamente esmaltadas. Fique à vontade para olhar. Nossos vendedores já vão atendê-lo. Samuel caminhou entre os carros, tocando levemente no capô de um sedã prata, que parecia exatamente o tipo de carro que Rafael gostaria. Elegante, mas não extravagante. Confiável. Seguro. Havia uma etiqueta com o preço na janela. R$140 mil. Caro, mas ele tinha. Podia pagar à vista e ainda sobrava. Posso ajudar? Um vendedor jovem, não mais que 25 anos, apareceu ao lado dele com um sorriso tímido e uma prancheta nas mãos. Júnior, dizia o crachá no peito. Ele parecia genuinamente disposto a ajudar, e Samuel sentiu um lampejo de esperança acender no peito. Esse aqui, Samuel disse batendo de leve no capô do sedã. Queria saber mais sobre ele. Júnior começou a explicar. Motor, quilometragem, recursos de segurança. E Samuel ouvia atentamente, fazendo perguntas, imaginando Rafael dirigindo aquele carro, imaginando a expressão no rosto do filho quando visse o presente. Por 3 minutos, parecia que tudo ia dar certo, que a humilhação anterior tinha sido um acidente isolado, uma concessionária ruim com pessoas ruins. Então, a voz cortou o ar. Júnior, o que você está fazendo? Um homem mais velho, barriga proeminente esticando a camisa branca, gravata vermelha brilhante demais, se aproximava com passos rápidos e expressão severa. O gerente. Júnior se encolheu visivelmente, segurando a prancheta contra o peito como se fosse um escudo. Eu estava mostrando o sedã para o senhor gerente. Júnior explicou, e havia um tremor na voz dele que Samuel reconheceu. Era medo. O gerente nem olhou para Samuel diretamente, apenas o avaliou de lado enquanto falava com Júnior. Esse tipo de carro não é para ele. Mostra os modelos usados lá do fundo, se ele realmente tiver interesse. Eu tenho interesse neste aqui. Samuel interrompeu. E forçou sua voz a sair firme, a permanecer educada apesar da raiva que começava a ferver no estômago. E posso pagar à vista. Agora, o gerente olhou para ele. Realmente olhou, e sorriu daquele jeito que não tinha nada de amigável. Olha, amigo, não quero perder seu tempo nem o meu. Esse carro custa mais do que a maioria das pessoas ganha em 3 anos. Se você quer parcelar alguma coisa a mais em conta, a gente tem opções. Mas esse aqui, eu posso pagar à vista. Samuel repetiu, mais alto dessa vez, e algumas cabeças se viraram no showroom. Tenho o dinheiro no banco. Posso transferir agora mesmo se for preciso.
O gerente suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Júnior vai atender aquele casal que acabou de chegar. Eu resolvo isso aqui. Mas, gerente, Agora, Júnior. O vendedor jovem lançou um olhar de desculpas para Samuel e saiu. E então foi só Samuel e o gerente, e o silêncio pesado entre eles, enquanto outros clientes observavam de longe, alguns com curiosidade, outros com algo que parecia satisfação, como se estivessem assistindo a um programa e esperando pelo momento em que o personagem desagradável seria expulso. Escuta, o gerente disse baixando a voz, mas não o suficiente para que outros não ouvissem. Você pode ter algum dinheiro guardado, sei lá, mas esse não é o lugar certo para você. Tem outras concessionárias, outros carros mais adequados. Entende o que eu estou dizendo? Samuel entendeu perfeitamente. Entendeu que não importava quanto dinheiro tinha. Não importava que tinha trabalhado 30 anos para construir algo do zero. Não importava que era honesto e pagava em dia e nunca tinha pedido favor a ninguém. Nada disso importava porque ele estava de botas sujas e camisa manchada, porque sua pele era escura demais, porque não se encaixava na ideia que aquele homem tinha de quem merecia estar ali. Não, Samuel disse. E sentiu algo mudar dentro dele, algo endurecer. Não entendo. Explica melhor. O rosto do gerente ficou vermelho. Não me faça chamar a segurança. Você não vai comprar nada aqui. Simples assim. Agora sai antes que isso fique feio. Um casal próximo. Ela de salto alto e vestido justo. Ele de camisa polo cara. Observava sem nem tentar disfarçar. E quando o homem murmurou algo para a mulher, ela riu baixinho, cobrindo a boca com a mão, mas não escondendo o brilho de diversão nos olhos. Samuel deu um passo para trás, depois outro, e antes que percebesse estava na porta, estava saindo, estava no estacionamento com o sol quente batendo nas costas e a sensação de derrota pesando nos ombros como uma capa de chumbo. Entrou na caminhonete, fechou a porta e ficou ali sentado por longos minutos, apenas respirando, tentando processar o que tinha acontecido 2 vezes no mesmo dia. Pegou o celular e ligou para o banco, porque precisava ter certeza. Precisava confirmar que o dinheiro estava lá, que não era ilusão. A atendente confirmou o saldo com voz profissional e neutra. R$280 mil disponíveis. Mais do que suficiente. Mais do que ele imaginava ter depois de uma vida inteira de trabalho duro. Então, por que não conseguia comprar um maldito carro? A resposta veio rápida e amarga. Porque nenhum deles o via como um cliente. Viam um homem negro de roupas sujas e assumiam que ele não tinha dinheiro, não tinha valor, não tinha o direito de estar nesses espaços. Samuel encostou a cabeça no volante e fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não sentia desde os primeiros anos difíceis na fazenda, quando as contas não fechavam e parecia que nunca ia conseguir. Sentiu dúvida. Dúvida sobre se realmente merecia estar nesses lugares, se realmente tinha o direito de querer essas coisas, se talvez aqueles homens estivessem certos e ele deveria se contentar com menos, ficar no seu lugar, não tentar subir onde não era bem-vindo. Nunca deixe ninguém te fazer sentir menor do que você é. A voz de Lúcia ecoou na mente dele, clara como se ela estivesse sentada no banco do passageiro, e Samuel abriu os olhos, respirou fundo e sentiu a dúvida começar a se transformar em outra coisa, não em aceitação, mas em determinação. Ele não ia desistir. Não ia deixar que a humilhação o definisse. Não ia voltar para casa sem cumprir a promessa que tinha feito. Mas também não ia continuar tentando da mesma forma, batendo na mesma porta que estava trancada. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse como o sistema funcionava. Alguém que pudesse dizer se havia uma forma de fazer aquelas pessoas o levarem a sério. Pegou o celular de novo e procurou o número da doutora Camila, a advogada que tinha ajudado quando precisou regularizar algumas questões da fazenda anos atrás. Ela era competente, direta e, mais importante,
Ela o tratava com respeito. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender. Samuel, tudo bem? Faz tempo que não fala comigo. Doutora. Camila, ele disse, e sua voz saiu mais cansada do que pretendia. Preciso de uma informação. Pode parecer estranha, mas é possível descobrir se uma empresa está à venda? Uma concessionária de carros? Houve uma pausa breve. Depois a voz dela voltou curiosa, mas profissional. É possível, sim. Por que a pergunta? Samuel hesitou, depois decidiu que não havia razão para esconder. Contou tudo. As 2 concessionárias, a humilhação, a expulsão, a raiva que queimava no peito. Quando terminou, havia um silêncio do outro lado da linha, e ele quase perguntou se ela ainda estava lá. Me manda o nome da concessionária. Doutora Camila disse finalmente, e havia algo novo na voz dela, algo afiado. Vou descobrir tudo o que puder. Mas, Samuel, o que você está pensando em fazer? Ainda não sei, ele respondeu, e era verdade. Mas não vou deixar isso passar. Samuel voltou à primeira concessionária 1 hora depois, e dessa vez não tentou esconder nada. Estacionou a caminhonete velha logo na frente, na faixa de carros Premium, e caminhou direto para o gerente Rogério, que estava conversando com 2 clientes bem vestidos perto de um SUV preto de vidros escurecidos. O tempo parecia ter parado. Era exatamente a mesma hora do dia, a mesma posição de luz no vidro, a mesma música tocando nas caixas. Mas tudo tinha mudado dentro de Samuel. Rogério! Ele chamou, e sua voz cortou a conversa do gerente como uma faca atravessando o tecido. O homem se virou, seu rosto passando pela confusão, ao reconhecimento, a uma diversão cruel tão rápido que pareceu automático. Você de novo? Já falei que... Você é o dono? Samuel interrompeu. Eu sou o gerente responsável. Rogério respondeu, puxando os cumpridores próximos para perto de si, num gesto protetor, como se Samuel fosse uma ameaça física. E a resposta é não. Não vamos vender nada para você. Agora, se não sair daqui nos próximos 30 segundos, vou chamar a polícia novamente. Samuel tirou um envelope branco do bolso interior da camisa, exatamente do tipo que doutora Camila tinha lhe dado 1 hora atrás, e o segurou na frente sem abrir. Você quer saber o que descobri nos últimos 60 minutos? Não, Rogério respondeu, e riu daquele jeito despreocupado que Samuel tinha começado a odiar. Um riso que ecoava no showroom inteiro. Quer saber? Descobri que você finalmente desistiu, virou de carro e foi embora para sua fazenda. É isso que descobri. 3 vendedoras que estavam organizando brochuras turísticas de modelos perto da recepção pararam de trabalhar e começaram a observar. Um cliente com a mulher no fundo do showroom também virou a cabeça. O segurança, o mesmo homem grande de terno escuro que tinha aparecido antes, se moveu ligeiramente em direção a Samuel, como se preparasse para intervir. Essa concessionária está à venda, Samuel disse, ignorando o segurança, ignorando a multidão que começava a se formar, falando devagar e alto o suficiente para que todos ouvissem. Você foi sócio minoritário que tomou conta por 20 anos, mas o dono original morreu há 3 anos e os herdeiros decidiram vender. Precisa de aprovação do tribunal, porque há disputa familiar sobre o valor, mas a documentação está pronta. O rosto de Rogério ficou pálido, e o sorriso desapareceu tão rapidamente que pareceu nunca ter estado ali. Você está mentindo. Estou aqui para apresentar uma oferta oficial de compra. Samuel continuou, abrindo o envelope e erguendo os documentos para que o gerente pudesse ver os papéis impressos, o carimbo do cartório, a assinatura do tabelião. Uma oferta que foi aceita há 40 minutos. Os documentos estão em poder da minha advogada, mas eu quis vir aqui pessoalmente para informá-lo. Não, Rogério disse, e havia pânico em sua voz agora. Não mais diversão, apenas desespero puro. Não é possível. Isso não faz sentido. Você é um fazendeiro, como você teria dinheiro?
Para comprar uma empresa que tem problemas financeiros imensos devido à má gestão, Samuel completou. Descobri nos últimos 60 minutos que você tem roubado da empresa há 5 anos, Rogério. Notas fiscais falsas, comissões inventadas, desvio de caixa, R$ 220 mil por mês como média. Fácil de provar porque a empresa que você usa para desviar é registrada em nome de um dos seus tios. O segurança parou, ainda incerto sobre o que fazer, enquanto os clientes no showroom agora não faziam sequer esforço para disfarçar que estavam observando. Uma mulher tirou o celular do bolso e Samuel viu a câmera se apontando para ele. Você está cometendo um erro, Rogério sussurrou, e havia veneno em cada letra, uma ameaça tão clara quanto se ele tivesse gritado. Você vai se arrepender dessa decisão. Talvez, Samuel respondeu, e sua voz saiu calma, controlada, tão diferente do desespero que tinha sentido horas atrás que quase não se reconheceu. Mas pelo menos não vou vender carros para pessoas enquanto as humilho por sua cor de pele. Um cliente que estava conversando com uma vendedora se afastou dela abruptamente, como se tivesse sido contaminado pela conversa. A vendedora abaixou a cabeça, evitando o contato visual com Samuel. A mulher com o celular continuava filmando, e Samuel poderia jurar que viu um sorriso nos seus lábios. O tipo de sorriso que disse que ela estava gostando disso, que já estava imaginando como compartilharia aquele vídeo. Rogério, Samuel disse, e usou o nome como se fosse uma sentença final. Você precisa chamar a polícia para me tirar daqui? Ou você quer sentar e discutir isso como homens? Vocês dois, Rogério gritou para 2 vendedores apontando para Samuel. Chamem a polícia. Agora. Esse homem está ameaçando. Não estou ameaçando ninguém, Samuel interrompeu, mas sua voz tinha mudado, tinha adquirido um fio de aço. Estou apenas informando os fatos, documentados, que a minha advogada já compartilhou com a delegacia de polícia. O showroom inteiro congelou. Conversas morreram. O segurança baixou ligeiramente a postura. Rogério, que tinha estado em pé como se estivesse pronto para lutar, recuou um passo. Quando a polícia chegar, Samuel continuou, eles não vão procurar por mim. Eles vão procurar por você, para falar sobre desvio de verba e fraude documental. Mas você pode economizar tempo se quiser assinar uma confissão agora. Uma das vendedoras sussurrou algo para a outra, e ela cobriu a boca com a mão. O casal bem vestido que Rogério tinha estado atendendo começou a conversar em voz baixa, e o homem tinha uma expressão que misturava choque com algo que parecia satisfação vindita. O tipo de cliente que tinha tentado comprar algo aqui antes e sido ignorado em favor de outros. Você está arruinando tudo, Rogério sussurrou, e havia lágrimas brilhando nos olhos dele agora. Não lágrimas de tristeza, mas de pura raiva. Tudo que construí, tudo que você roubou, você quer dizer. Samuel corrigiu. Construir é diferente disso. Naquele momento, a porta de vidro se abriu e Rafael entrou, o filho de Samuel, alto como o pai, mas com o rosto dele suavizado pela mãe, vestindo uma camiseta simples e calça jeans. E ele saiu em busca do pai depois de receber a mensagem explicando que precisava estar ali naquela hora. Rafael parou ao lado do pai, e simplesmente por estar lá, sua presença mudou tudo. Deixou claro que aquilo não era uma loucura de um homem solitário, mas uma decisão calculada, uma ação planejada. Você tem 2 opções, Rogério, Samuel disse. E agora falava como se Rogério fosse um contrato a ser negociado, uma transação comercial a ser concluída. Você renuncia, devolve o dinheiro que roubou. Tenho provas que chegam a 2.400.000. E nós conversamos com a polícia sobre uma forma de resolver isso sem que vire um processo público. Ou você continua fingindo que é inocente e eu deixo que as autoridades façam o trabalho delas. E quando tudo vazar, e vai vazar, porque tem câmera de segurança registrando tudo há 5 anos, você vai para a cadeia por fraude, desvio de patrimônio e tudo mais que minha advogada descobrir. Você não sabe com quem está lidando,
Rogério sibilou, mas sua voz tinha perdido toda a autoridade. Tenho amigos poderosos. Sim, Samuel respondeu. Vi os nomes deles nos registros de comissão fraudulenta que você pagou. Deixa que minha advogada converse com eles também. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que prenuncia uma mudança, um antes e depois, um momento onde o mundo inteiro segura a respiração, aguardando o que vem em seguida. Rogério olhou ao redor para seus funcionários, para seus clientes, para o segurança, e em cada rosto havia a mesma coisa: abandono. Ninguém estava do seu lado. Todos estavam observando alguém que tinha sido poderoso se desintegrar em tempo real. Você arruinou minha vida, Rogério sussurrou. Não, Samuel respondeu, e havia compaixão em sua voz agora, estranhamente, como se tivesse finalmente ganho o suficiente para poder ser gentil. Você arruinou sua vida. Eu só parei de deixar que você arruinasse a minha. Samuel saiu da concessionária em silêncio, com Rogério ainda ali, em pé no meio do showroom, cercado por funcionários que olhavam para ele como se nunca o tivessem visto antes. A polícia chegaria em poucas horas. Doutora Camila tinha feito a denúncia oficialmente, mas não era apenas isso que importava. O que importava era que tudo tinha mudado em tempo real, que o público tinha visto, que a internet já tinha registrado, porque a mulher que filmava tinha certeza de que aquele vídeo seria viral em questão de horas. Ele dirigiu em silêncio até a fazenda, Rafael no banco do passageiro, e nenhum dos dois falou durante os 40 minutos de carro. Quando chegaram, Samuel simplesmente entrou na casa, foi até o quarto, sentou na cama e permitiu que as mãos tremessem. Tremeram não de medo, mas de algo que era quase o oposto. Tremeram porque finalmente, depois de toda uma vida de controle, de contenção, de aceitar humilhações sem reação, ele tinha cedido a algo que nunca pensou que teria permissão para ceder. Raiva pura, justiça pura, poder puro. Seu telefone começou a tocar incessantemente. Mensagens, chamadas. Primeiro de doutora Camila, informando que a polícia já tinha ido à concessionária e prendido Rogério preventivamente. Depois de jornalistas perguntando sobre a história. Depois de pessoas aleatórias que tinham visto o vídeo querendo confirmar se era verdade, se um fazendeiro negro realmente tinha comprado uma concessionária inteira só para se vingar de um gerente racista. Samuel deixou o celular de lado e deitou na cama que tinha compartilhado com Lúcia por mais de 30 anos. A cama que ainda tinha o cheiro dela em algum lugar fundo das fibras do travesseiro, e fechou os olhos. Podia ouvir Rafael caminhando pela casa, ligando a televisão na sala, e depois mudando de canal, buscando notícias, procurando pelo vídeo que já estava em toda parte. "Pai!" Rafael gritou de longe. "Tá em tudo quanto é lugar. Tá viral!" Samuel abriu os olhos, mas não se moveu. A cama era tão confortável, o silêncio era tão denso, a sensação de ter finalmente feito algo era tão profunda, que ele precisava de um momento. Apenas um momento para respirar, mas não conseguiu descanso. 1 hora depois, ainda deitado, Samuel percebeu que não sentia paz, apenas exaustão, porque conquistar justiça formal não tinha apagado a dor, não tinha transformado as horas de humilhação em algo que tivesse importância histórica. Não tinha devolvido os minutos que tinha passado, se questionando se merecia estar em lugares que qualquer outro homem poderia entrar sem pedir permissão. Desceu da cama, foi até a cozinha e começou a preparar café. Aquele mesmo ritual que tinha repetido por 30 anos, a mesma rotina. Mas tudo tinha mudado, porque enquanto esperava o café coar, abriu o notebook antigo que usava para organizar contas da fazenda e viu o e-mail que doutora Camila tinha mandado 1 hora atrás. Assunto: situação urgente, concessionária. Samuel abriu e leu, linha por linha, enquanto o café esfriava na xícara ao seu lado. O e-mail era técnico, direto, sem emoção, mas o que dizia era simples. Rogério tinha tentado bloquear a venda judicialmente, alegando que tinha contrato de preferência que ninguém conhecia.
Havia documentação, havia argumentos técnicos, havia chance real de que tudo, a compra, a tomada de posse, tudo, pudesse ser revertido em um julgamento. Samuel leu o e-mail 3 vezes, processando cada palavra, e sentiu algo frio descer pela coluna vertebral, porque significava que isso não tinha acabado. Significava que Rogério ainda tinha cartas na manga. Significava que a justiça que ele tinha imaginado, que tinha conquistado, poderia não ser permanente. Rafael apareceu na porta da cozinha, ainda segurando o celular, ainda olhando para vídeos. Pai, você viu? Tem gente chamando de herói. Um cara escreveu que isso é inspirador, que você é... Lê esse e-mail, Samuel interrompeu e apontou para a tela do notebook. Rafael se aproximou, leu e o rosto dele caiu. Ele pode reverter? Depois de tudo? Pode tentar, Samuel respondeu, e sentiu algo dentro dele se fortalecer, não de esperança, mas de determinação pura. Mas não vai conseguir. Pegou o telefone e ligou para a doutora Camila. A advogada atendeu na terceira chamada e já estava falando sobre o bloqueio, sobre as opções legais, sobre a necessidade de ir rapidamente ao tribunal para conseguir uma liminar que impedisse qualquer reversão. Quanto tempo temos? Samuel perguntou. 48 horas, ela respondeu. Depois disso, se o juiz não conceder a liminar, tudo fica em suspensão até uma audiência mais ampla. E com advogados trabalhando para Rogério, isso pode demorar. Samuel respirou fundo. O que precisa fazer? Precisamos estar no tribunal amanhã bem cedo, doutora Camila disse. E precisamos provar que você tem fundos suficientes, que a transação foi legítima e que o roubo de Rogério o desqualifica de qualquer direito de preferência. Tenho provas, tenho documentação, tenho o depoimento de 3 contadores independentes, mas precisamos ser rápidos e precisamos ser brilhantes. Nós vamos ser, Samuel respondeu. Quando desligou, Rafael estava observando-o com uma expressão que Samuel não tinha visto no rosto do filho desde que ele era criança. Era admiração, mas também era medo. Era a percepção de que o pai não era apenas um homem que plantava e colhia, mas era alguém capaz de navegar em terrenos que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. O que você vai fazer? Rafael perguntou. Dormir, Samuel respondeu. E amanhã vou voltar àquela concessionária e vou garantir que ela seja minha. A audiência aconteceu em uma sala do tribunal que Samuel nunca imaginou entrar. Paredes de madeira clara, retratos de juízes históricos, uma mesa enorme de mogno onde papéis e cidades de processo se empilhavam. Samuel vestiu o único terno que possuía, comprado há 20 anos para o funeral da mãe. Mas não era apenas pela roupa que ele era tão diferente ali. Era também pela forma como os seguranças o tratavam, como se esperassem que fizesse algo errado, como se sua presença fosse intrinsecamente suspeita. Doutora Camila colocou uma mão em seu ombro antes da audiência começar. Não fale nada, a menos que eu peça. Deixa comigo. E ela foi brilhante. Apresentou cada documento com precisão cirúrgica, cada prova de desvio, cada transferência bancária falsificada que Rogério havia feito para suas contas pessoais. O juiz, um homem de cabelos brancos que olhava tudo por cima dos óculos sem aro, acompanhava cada papel, cada número, cada demonstração de fraude. Sua Excelência, doutora Camila disse, e sua voz era tão segura, tão impecável, que até mesmo os juízes assistentes sentaram mais para frente nas cadeiras. O réu não apenas tentou impedir uma transação legítima usando um contrato de preferência que estava anulado por lei, porque ele havia violado seus deveres fiduciários ao desviar patrimônio da empresa, como também continua a representar uma ameaça à integridade das operações dessa concessionária. O advogado de Rogério, um homem gordo de terno preto que parecia encolher a cada documento apresentado, tentou argumentar que havia interpretação equivocada dos extratos, que tudo era apenas procedimentos contábeis normais. Mas até o juiz riu daquilo, um riso baixo que ecoou na sala como uma sentença. Sua
Excelência. Samuel pediu, quando doutora Camila sussurrou que ele podia falar se quisesse. Eu só quero dizer uma coisa. O juiz ergueu os olhos surpreso. Advogados geralmente não deixavam seus clientes falar em tribunais, porque podia dar errado. Mas o juiz fez um gesto indicando que poderia continuar. Samuel se levantou, as mãos ainda tremendo ligeiramente, mas a voz saía firme. Eu trabalho há 30 anos, todo dia, sem ninguém me ajudando. Juntei dinheiro com sangue, suor e cansaço, porque queria cumprir uma promessa que fiz para minha esposa antes dela morrer. Uma promessa de dar uma vida melhor para nosso filho. Eu não queria comprar essa concessionária para ficar rico. Queria comprar um carro simples, mas porque minha cor de pele é escura, me humilharam, me expulsaram, me trataram como se eu não fosse ninguém. O que estou fazendo aqui não é vingança, é justiça. É mostrar que tem gente que não pode fazer esses negócios e sair impune só porque não gostam de pessoas como eu. O silêncio que se seguiu foi tão completo que Samuel podia ouvir seu próprio coração. Uma das juízas assistentes tinha os olhos brilhando, como se estivesse segurando as lágrimas. O advogado de Rogério tinha virado para a janela, evitando contato visual com qualquer pessoa na sala. 3 horas depois, a sentença saiu. Liminar concedida. A venda era legítima, irrevogável, e Rogério não tinha qualquer direito de preferência. Além disso, e isso foi o que fez, doutora, Camila sorrir. O juiz determinou que a documentação de fraude fosse encaminhada para a promotoria, recomendando acusação criminal. Quando saíram do tribunal, o vídeo de Samuel no showroom tinha passado de 5 milhões de visualizações. Jornalistas estavam esperando na escadaria, câmeras e microfones levantados, perguntando sobre o caso, sobre seus planos, sobre o que significava vencer assim. Samuel parou no meio dos degraus e pediu silêncio com a mão levantada. Isso não é apenas sobre mim, ele disse. E Rafael estava ao seu lado agora, a câmera de um repórter capturando o momento. É sobre todo homem e mulher negra que foi tratada assim, que foi humilhada, que foi dito que não merecia estar em certos lugares. Nós merecemos, nós sempre merecemos. E agora, essa concessionária vai ser um lugar onde todo mundo é bem-vindo, onde todo mundo é respeitado, independente de como você se veste ou que cor é sua pele. Uma repórter gritou: "Qual é o seu plano para a concessionária?" "Vender carros com dignidade", Samuel respondeu. E havia algo na forma como ele falou aquilo. Uma firmeza tão profunda que parecia vir de um lugar que não era apenas dele, mas de todos os seus antepassados que nunca tiveram direito de falar, de reivindicar, de estar ali. Quando chegou em casa naquela noite, havia mensagens de gente que ele nunca tinha visto. Empresários oferecendo parcerias, ONGs querendo documentar sua história, universidades oferecendo bolsas para Rafael. O mundo inteiro, de repente, queria conhecer o fazendeiro que havia transformado humilhação em oportunidade. Samuel deitou na cama do lado de Lúcia, porque sempre dormia do lado dela, seu braço imaginário sobre o travesseiro vazio, e sussurrou: "Consegui, Lu. Consegui cumprir a promessa." E pela primeira vez em dias, ele dormiu sem despertar, porque sabia que tudo tinha mudado permanentemente. Não havia volta. A concessionária era dele. O poder era dele. A voz era dele. Ninguém poderia mais tomar aquilo. A semana que se seguiu foi um caos organizado. O tipo de caos que deixa cicatrizes mesmo quando tudo dá certo. Samuel acordava antes do amanhecer, fazia café na cozinha ainda escura e lia documentos que doutora Camila deixava na caixa de entrada de seu e-mail. Contratos de transferência de propriedade, listas de funcionários a serem reintegrados, planilhas de lucros e prejuízos que mostravam a concessionária pendendo perigosamente para o lado do prejuízo, devido aos anos de gestão fraudulenta de Rogério. Rafael trabalhava ao lado dele, aprendendo rapidamente, fazendo anotações, fazendo perguntas que iam direto ao ponto. "Pai, se a empresa está perdendo dinheiro, como você vai ganhar com isso?"
Não é sobre ganhar dinheiro já, Samuel respondeu, enquanto revisava o manifesto de estoque de carros. É sobre mudar como a coisa funciona. Se você trata as pessoas bem, elas vêm comprar em você. Se você não rouba, os números melhoram, simples assim. Mas nada era simples. Simples seria ter ficado na fazenda, cultivando soja, vivendo a vida que havia planejado. O que ele estava fazendo era escrever uma nova narrativa para si mesmo no meio de um palco de pessoas que, por toda a vida, tinham lhe dito que esse tipo de história não era possível para alguém como ele. Rafael saiu uma tarde para resolver algumas coisas. Foi vago, típico de filho que cresce e começa a ter seus próprios mistérios. E voltou com um grupo de 3 homens que se apresentaram como empresários de uma associação de empreendedores negros. Eles queriam conversar com Samuel sobre sua história, sua visão para a concessionária, seu plano para o futuro. Você se tornou um símbolo, disse um deles, um sujeito chamado Marcos, que dirigia uma rede de supermercados. E símbolos têm poder. O que você fizer com essa concessionária vai inspirar outras pessoas a tentarem a mesma coisa. Samuel não queria ser símbolo. Queria apenas comprar um carro para o filho. Mas percebeu que era tarde demais para essa escolha. O mundo já tinha decidido quem ele era, e tudo que podia fazer era tentar estar à altura dessa definição. Naquela noite, ele e Rafael visitaram a concessionária vazia. Os funcionários não tinham sido convocados ainda. Tudo estava em suspenso até que os documentos finais fossem assinados. E o showroom tinha aquele tipo de silêncio que sugeria abandono, como se o lugar estivesse esperando por novo sangue, novas mãos, novas regras. Samuel caminhou entre os carros com Rafael ao seu lado e não pôde deixar de imaginar como seria o dia seguinte, o primeiro dia como dono real, com os documentos finais assinados, com a chave na mão. Imaginava chegando cedo, antes do amanhecer como sempre fazia, e abrindo pessoalmente cada porta, cada cortina, deixando luz entrar nesses espaços que tinham sido tão hostis. "Você tem medo?" Rafael perguntou, e havia algo maturo naquela pergunta, como se o filho estivesse entendendo, finalmente, que pais também têm medo. "Muito", Samuel respondeu honestamente. "Mas medo é só sinal que você está fazendo algo importante." No dia seguinte, na manhã da última assinatura de documentos, havia um obstáculo inesperado. Rogério tinha conseguido um advogado federal, alguém que trabalhava para uma firma grande de São Paulo, e esse advogado havia preparado um argumento que Samuel nunca tinha antecipado, que a venda tinha sido planejada especificamente como retaliação, que era um caso de apropriação coercitiva de propriedade privada motivada por ódio racial. Era absurdo, tecnicamente infundado, mas era o tipo de argumento que podia travar tudo em tribunais por meses. "Doutor." Camila chegou à sala de assinatura e quando Samuel mencionou o argumento, ela apenas sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso que sugeria que ela tinha lutado contra essa tática antes e sabia exatamente como demolir isso. "Vamos ler essa petição juntos", ela disse. E 1 hora depois, havia provas de que Rogério tinha procurado esse advogado especificamente porque queria usar a questão racial como escudo, quando a verdade é que ele tinha sido pego em fraude documentada e estava desesperado. Sua própria estratégia de defesa, doutora Camila explicou para o juiz emergencial que eles conseguiram em audiência de última hora, demonstra má fé. O réu não pode afirmar que é vítima de racismo enquanto simultaneamente se beneficia de estruturas de racismo para intimidar um comprador legítimo. Samuel assinou os documentos naquela tarde, com a câmera de um repórter capturando o momento exato em que a caneta toca o papel, em que as primeiras letras de seu nome aparecem em tinta preta permanente, transformando-o oficialmente em proprietário. Ele não sabia por quê, mas quando viu a assinatura completa, lembrou da mãe,
que tinha aprendido a ler aos 60 anos só para poder assinar seu próprio nome em documentos em vez de fazer uma cruz. Assinatura é liberdade, ela sempre dizia. Agora, Samuel entendia o que ela queria dizer. O primeiro dia, como dono da concessionária, chegou antes de Samuel estar pronto. Não porque houvesse pressa, havia todo o tempo do mundo, mas porque os funcionários ainda estavam ali, ainda esperavam ordens de Rogério, ainda não sabiam como funcionaria tudo agora. Samuel entrou no showroom às 7 da manhã, antes de qualquer cliente, antes de qualquer venda, e simplesmente parou no meio do espaço vazio, observando. Júnior, o vendedor jovem que tinha tentado ajudá-lo naquele primeiro dia, o avistou e imediatamente seu corpo endureceu. Ele não tinha sido mandado embora, mas também não sabia se deveria estar feliz ou assustado com a nova administração. Bom dia, Sr. Samuel, Júnior disse formalmente mantendo distância. Bom dia, Samuel respondeu, e começou a caminhar pela concessionária, tocando nos carros de leve, como se estivesse saudando velhos conhecidos. Vocês todos estão aqui? Sim, senhor. Nós recebemos a comunicação ontem de que você é o novo dono. Ninguém sabe muito bem o que fazer. Samuel se virou e olhou para Júnior direto nos olhos. Vocês vão voltar a trabalhar como sempre trabalharam. Com uma diferença. Agora, todo cliente que entrar por aquela porta vai ser tratado com respeito, independente de como se veste ou qual cor é sua pele. Entendeu? Sim, senhor, Júnior respondeu, mas havia confusão em seus olhos, como se ele não conseguisse processar completamente o que estava acontecendo. Os outros vendedores começaram a chegar conforme o horário se aproximava das 8 da manhã. Havia 5 deles no total. 2 mais velhos que Rogério claramente havia treinado para fazer seleção de clientes, e 3 mais jovens que pareciam quase tão desconfortáveis quanto Júnior. Eles se reuniram no fundo do showroom, conversando em sussurros, olhando para Samuel como se fosse uma ameaça ou um espetáculo. Ninguém estava certo qual. A primeira cliente a entrar foi Patrícia, a mulher que tinha filmado a humilhação de Samuel semanas atrás, que tinha rido quando o gerente o expulsou. Ela congelou ao ver Samuel perto da recepção, reconhecimento e pânico piscando nos olhos dela. Posso ajudá-la? Samuel perguntou, e sua voz era educada, profissional, sem nenhum traço de revanche. Eu quero falar com o gerente, ela disse hesitantemente. Sou eu, Samuel respondeu. O que precisa? Patrícia abaixou a cabeça. Nada. Eu só... Desculpa pelo que aconteceu. Samuel viu 3 vendedores se entreolhando confusos. Isso não fazia sentido para eles. A pessoa que tinha sido humilhada estava agora tratando a pessoa que o humilhou com educação genuína, sem cinismo, sem dureza. Tudo bem, Samuel disse. Quer ver alguns carros? Você vai vender para mim? Ela perguntou. E havia desconfiança legítima naquela pergunta. Vendo para qualquer um que queira comprar, Samuel respondeu. Pero quando ela entrou mais fundo no showroom, um dos vendedores antigos, um homem chamado Wagner, que claramente tinha sido o braço direito de Rogério, se aproximou de Samuel. Você sabe que vai perder cliente assim, né? Wagner sussurrou. Se você tratar todo mundo igual, a gente perde a galera que pagava mais. Não vamos perder, Samuel respondeu tranquilamente. Vamos ganhar mais gente, porque agora as pessoas sabem que aqui dentro elas não vão ser julgadas. Wagner saiu andando de costas, ainda desconfiado, e se posicionou perto de Patrícia, esperando para intervir se necessário. Mas Samuel não estava tentando vender nada para ninguém. Ele havia decidido na noite anterior que esse primeiro dia seria sobre observar, entender, deixar que as pessoas se acostumassem com a mudança. 1 hora depois, entraram 3 clientes negros. Um casal com uma filha adolescente. Samuel reconheceu a mãe instantaneamente. Era Teresa, a mulher que tinha revelado no confronto anterior que Rogério a tinha humilhado e expulsado semanas atrás. Samuel?
Ela chamou surpresa, reconhecendo-o também. Você realmente comprou o lugar? Comprei, ele confirmou. E vocês vieram procurar um carro? A gente ouviu falar que agora era você o dono, o pai da menina disse. E a gente quis vir aqui porque isso não era possível antes. Vocês expulsavam a gente. Wagner se moveu como se fosse intervir, mas Samuel levantou a mão e o segurança, agora sob suas ordens, bloqueou o vendedor levemente, apenas o suficiente para deixar claro que aquela família era bem-vinda. Samuel os guiou pessoalmente pelos carros, conversando naturalmente, sem pressão, e Teresa começou a relaxar. Pela primeira vez, ela estava sendo tratada como um cliente real, não como uma invasora. Quando a família saiu 1 hora depois, sem ter comprado, mas com promessa de voltar em breve, Wagner se aproximou de novo. Aquela família vai comprar em outro lugar, ele disse. Eles não têm dinheiro para comprar carro novo. Talvez, Samuel respondeu, mas agora eles sabem que podem voltar aqui sem medo de ser humilhados. E isso vale mais que qualquer venda. Wagner saiu da concessionária 1 hora depois, dizendo que tinha problemas pessoais, mas toda a equipe soube que ele havia decidido se demitir. Os outros vendedores observaram silenciosamente. Antes do meio-dia, Doutora Camila chegou com documentos de encerramento de processos contra a concessionária, com provas de que Rogério tinha confessado em interrogatório para evitar prisão preventiva, com notificação oficial de que a empresa estava agora sob nova gestão, sem nenhuma mancha legal pendente. Você fez isso, ela disse a Samuel, colocando um envelope na mesa do que antes era o escritório de Rogério e agora era o de Samuel. Você realmente fez isso. Nós fizemos, Samuel corrigiu, olhando para ela com gratidão genuína. À tarde, Rafael chegou com câmeras. Ele tinha trazido jornalistas, porque queria documentar o primeiro dia de seu pai como proprietário. O primeiro dia em que a concessionária operava sob novas regras. Quando o repórter perguntou qual era a mensagem que Samuel queria deixar, ele respondeu olhando diretamente para a câmera. A mensagem é que dignidade não é algo que você compra, é algo que você exige, e que ninguém mesmo pode tirar de você. Não importa quanto você tenha ou quanto dinheiro você gaste. O silêncio que seguiu a confissão de Samuel foi tão denso que pareceu engolir todo o ar do showroom. 3 mulheres que estavam folheando brochuras na recepção pararam completamente, os papéis suspendidos nas mãos, enquanto processavam o que tinham ouvido. Um casal que havia chegado minutos antes para ver um carro de luxo se entreolhou, e o homem sussurrou algo para a mulher que ela rebateu com um sussurro ainda mais urgente. Havia tensão ali, concordância dividida. Rogério saiu de dentro de um escritório lateral. Havia se escondido ali depois que os documentos foram apresentados, esperando que tudo simplesmente desaparecesse. E seu rosto endureceu ao ouvir Samuel falar sobre a promessa, sobre Lúcia, sobre dignidade. Por um momento pareceu que ele ia dizer algo, mas então seu advogado colocou uma mão em seu braço e o silêncio continuou. "O que você fez comigo?" Rogério finalmente sussurrou, tão baixo que apenas aqueles mais próximos conseguiram ouvir. "É maldade." Samuel se virou para encará-lo diretamente. "O que você fez comigo é também maldade. A diferença é que a sua maldade não vai mais acontecer para ninguém mais." Uma vendedora cobriu a boca com a mão e lágrimas começaram a brilhar em seus olhos. Júnior o reconheceu. Era a que tinha sido rude durante a primeira visita de Samuel, a que tinha rido quando ele saiu humilhado. Agora ela estava a chorar, e Samuel soube, apenas olhando para ela, que ela estava se dando conta de tudo que tinha contribuído, cada piada, cada deboche, cada olhar que havia reforçado aquele sistema. "Eu não sabia", ela sussurrou, olhando para Samuel como se pedisse perdão através de um oceano de culpa. "Eu não sabia que você era você, que isso ia acontecer." "Você sabia o que estava fazendo", Samuel respondeu, e não havia crueldade em sua voz, apenas verdade.
Você só não imaginou que haveria consequências. Naquele momento, a porta do showroom se abriu e Teresa entrou com sua família. Ela tinha vindo comprar o carro que tinha visto no catálogo, o mesmo que Samuel tinha indicado semanas atrás durante o confronto. Quando ela viu Rogério ali, pálido e derrotado, algo mudou em sua expressão. Uma mistura de satisfação e remorso que sugeriu que ela estava presenciando algo que havia esperado por muito tempo. Você ainda está trabalhando aqui? Ela perguntou, e sua voz tinha um fio de aço que Samuel reconheceu. Era a voz de alguém que tinha sido humilhado e finalmente via justiça. Vou assinar minha demissão agora, Rogério disse, sua voz tão baixa que parecia vir de muito longe, como se ele estivesse falando de um poço, de um fundo, do qual não conseguia ver a luz. Não vou continuar aqui. Ótimo, Samuel respondeu, porque ninguém que condiciona respeito à cor da pele deveria estar em um lugar de atendimento ao cliente. O advogado de Rogério suspirou, fechou a pasta que tinha trazido e sussurrou algo no ouvido do gerente. Rogério se moveu em direção à porta, ainda segurando a pasta com os documentos, mas parou a meio caminho. Você acha que conquistou algo? Ele perguntou virando para trás, e havia raiva pura em seus olhos, mas também havia desespero, o desespero de alguém que tinha tudo e o perdeu em questão de dias. Ou você acha que isso vai mudar as coisas? Tem milhões de gente como você esperando o mesmo tratamento. E não é porque você comprou uma concessionária que isso vai... Você está certo, Samuel interrompeu. Não vai mudar as coisas para todo mundo, mas vai mudar para as pessoas que entram por aquela porta e são tratadas com respeito aqui. Vai mudar para o próximo fazendeiro negro que vem procurar um carro e não é expulso. Para mim, isso é suficiente. Rogério saiu do showroom, acompanhado por seu advogado, e o silêncio que ficou foi diferente. Não mais pesado, mas respirável, como se o ar tivesse sido depurado de algo tóxico. Teresa e sua família se aproximaram de Samuel, e o pai da menina estendeu a mão para apertar com ele. Obrigado, o homem disse simplesmente. Não só pelo que você fez com ele, mas pelo que você está fazendo aqui, pelo novo começo. Samuel apertou a mão dele e sentiu algo quente preencher o peito. Não era apenas satisfação de ter vencido, mas era gratidão por estar ali, por ter sido forte o suficiente para não desistir, por ter honrado a memória de Lúcia da forma certa. A próxima hora foi sobre processamento. Os vendedores se aproximavam um por um, alguns pedindo desculpas, outros se oferecendo para continuar trabalhando sob as novas regras, e Samuel ouviu cada um deles com paciência. Havia um deles, Wagner, que simplesmente desapareceu. Deixou uma nota na mesa do escritório, dizendo que não conseguia trabalhar para alguém como esse e pediu as contas. Mas havia também Júnior, que se aproximou com lágrimas secas nas bochechas e disse: Eu quero aprender a fazer isso do jeito certo, se você me der uma chance. Você vai ter uma chance, Samuel respondeu. Mas vai ser diferente agora. Aqui, a gente vende carros para a gente, não para cores de pele. Quando o dia finalmente terminou, quando o último cliente saiu e as portas foram fechadas, Samuel sentou na cadeira de Rogério, sua cadeira agora, e simplesmente respirou. Rafael apareceu com 2 copos de café que havia preparado na cozinha pequena, atrás do showroom. Você fez isso, pai, Rafael disse sentando ao lado dele. Nós fizemos, Samuel corrigiu, assim como tinha feito com doutora Camila. Mas sim, conseguimos. E naquela noite, quando Samuel dirigiu para casa, a caminhonete velha pareceu nova, a estrada pareceu diferente, e o futuro, pela primeira vez em muitos anos, pareceu pertencer a ele, completamente, sem restrições, sem olhares julgadores, apenas pertencer. Uma semana depois, a concessionária abriu com as novas cores. Samuel tinha mandado pintar as paredes de um branco mais quente, colocar plantas verdes na recepção e adicionar fotos nas paredes.
Não apenas de carros, mas de pessoas reais que tinham comprado ali, clientes negros, clientes com deficiência, clientes que anteriormente foram expulsos daquele espaço. Cada foto tinha uma frase embaixo: aqui todo mundo é bem-vindo. Rogério já não estava mais na cidade. Havia fugido para São Paulo para evitar lidar com a onda de processos que o aguardava. Desvio de patrimônio, fraude documental, discriminação racial. Sua vida tinha virado de cabeça para baixo tão rapidamente que nem ele próprio conseguia processar. Última notícia que Samuel recebeu era que Rogério estava trabalhando como vendedor em uma loja de pneus, ganhando salário mínimo. Um homem que havia tido poder agora, apenas um funcionário comum, sem perspectiva de crescimento. Samuel não sentiu satisfação com aquilo, apenas alívio. 3 meses depois, a concessionária tinha transformado completamente. Os números de vendas cresceram 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Não porque Samuel tinha reduzido os preços, mas porque as pessoas voltavam. Mulheres negras que haviam sido constrangidas voltavam acompanhadas de amigas. Homens que dirigiam caminhonetes velhas como a de Samuel voltavam com esperança genuína de que poderiam comprar algo novo. Famílias que haviam crescido em comunidades periféricas entravam pelo vidro e eram tratadas com o mesmo respeito dispensado aos clientes ricos. Rafael estava agora como gerente operacional. Havia desistido de trabalhar em outro lugar, porque percebeu que aprender a administrar uma empresa com seu pai era educação que nenhuma universidade poderia oferecer. Os dois acordavam cedo, chegavam na concessionária antes de qualquer funcionário e passavam as primeiras horas do dia planejando, analisando, sonhando em voz alta sobre como crescer. Pai, Rafael disse uma manhã, enquanto verificava os números de vendas do mês anterior. A gente poderia abrir em outra cidade, replicar o modelo. Samuel parou, xícara de café suspenso no ar, e considerou aquilo. 1 semana atrás, teria dito não. Mas agora, olhando para o rosto do filho, cheio de ambição, mas ainda temperado por algo que parecia humildade, consciência do que seus olhos pequenos tinham visto, ele sabia que a resposta tinha que ser diferente. Talvez, Samuel respondeu. Mas primeiro, a gente consolida isso daqui. 1 mês depois, um jovem negro, não muito mais velho que Rafael, entrou na concessionária sozinho. Ele tinha botas sujas, calça de trabalho, e carregava uma bolsa de couro desgastada, idêntica à que Samuel havia levado no primeiro dia. Seus olhos percorriam o showroom com cautela, como se esperasse ser expulso a qualquer momento. Júnior o viu primeiro e se aproximou com um sorriso genuíno. Opa, bem-vindo! Procurando um carro? Sim. O rapaz respondeu hesitantemente. Mas eu não tenho muito dinheiro. Tenho poupança, mas... Não importa quanto você tem, Júnior interrompeu. A gente mostra os carros para você, você escolhe o que te agrada e depois a gente conversa sobre formas de pagar, tá bem? Samuel observou de longe, do seu escritório, a cena se desenrolando. Viu o rapaz se relaxar, viu-o caminhar pela concessionária com Rafael ajudando, viu o momento em que o rosto dele mudou de apreensão para esperança genuína. Aquele era o teste final. Porque se Samuel podia transformar um vendedor que o havia humilhado em alguém que tratava novos clientes com respeito, então talvez a mudança fosse real. Talvez não fosse apenas um sintoma de uma pessoa ganhando poder, mas um sinal de transformação sistêmica. 3 horas depois, o rapaz saía da concessionária com as chaves de um carro usado, lacrimejando, balançando a cabeça como se não conseguisse acreditar no que tinha acabado de acontecer. Muito obrigado, ele disse a Samuel, que tinha saído para se despedir pessoalmente. Muito mesmo, você não imagina o que isso significa. Eu imagino,
Samuel respondeu, porque realmente imaginava, porque ele tinha estado exatamente naquela posição, com aquele medo, aquela esperança. Quando o rapaz partiu dirigindo o carro novo, Samuel permaneceu no estacionamento, observando até o veículo desaparecer na rua. Rafael apareceu ao seu lado, colocando uma mão no ombro do pai. Você fez isso, Rafael disse. Toda essa mudança. Você fez. Nós fizemos. Samuel corrigiu porque tinha aprendido que verdade e justiça eram coisas compartilhadas, que nunca funcionavam quando apenas uma pessoa as reivindicava. Sua mãe está vendo. Lá de onde está, ela está vendo tudo. E naquela noite, quando Samuel dirigiu a caminhonete para casa, aquela caminhonete velha que tinha levado ele àquele showroom fatídico semanas atrás, ele permitiu que os olhos brilhassem com lágrimas. Não de tristeza, mas de algo que era quase paz, era quase esperança. Era o tipo de emoção que vem quando você finalmente cumpre uma promessa que pensava ser impossível de cumprir. Se essa história te emocionou, se você sentiu a raiva, a dor e a vitória de Samuel em cada segundo, deixa seu like para me mostrar que estamos no caminho certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério mesmo. Eu leio cada comentário e faço questão de responder com o meu carinho. Se você acredita no poder de histórias que transformam vidas, se inscreve no canal, porque cada nova inscrição é o que me dá gás para continuar essa jornada. E não vá embora agora. Escolhe uma das duas histórias que deixei na tela para assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.